Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós temos preocupação de trazer para os irmãos algum assunto e a nossa mente às vezes fica oscilando de um assunto para outro, ao mesmo tempo que vai pedindo a Deus uma direção mais precisa. E precisamos conversar um pouquinho sobre o assunto de Natal. Muitos irmãos já sabem, mas nós precisamos de vez em quando voltar a esse assunto, porque uma pequena distração e alguma coisa entra na igreja ou entra em nossas casas ou na nossa mente como uma coisa normal, certa, e às vezes não é. Então, meu desejo, então, no momento é falar sobre esse tal dia de Natal. Irmãos, queira os irmãos ou não, as instituições religiosas que nós temos em conta hoje, podemos dizer que todas elas vieram do catolicismo romano. Vieram do catolicismo romano. Ainda que houve uma guinada em uma época atrás, com a chamada Reforma Protestante, mas muita coisa continuou, porque na verdade a Reforma, ela saiu de dentro do catolicismo. Quando aquele padre escreveu na porta da igreja onde ele trabalhava, talvez ele fosse o pároco, né, como chama no passado, o padre responsável por aquela igreja. Ele escreveu aquelas 90 e tantas questões, mostrando o quanto o catolicismo estava afastado da Bíblia Sagrada. Entendamos, Lutero, ele era católico, sacerdote católico, trabalhando como católico, e questionou o comportamento do catolicismo frente justamente o que a palavra de Deus diz. E muitos de nós, eu pelo menos sim, tive minha infância no meio de uma família católica e praticante mesmo. Então, com isso, muitos de nós, eu, no caso, aprendi dentro do catolicismo.
Aprendi de Jesus, que bom. E crescemos e vimos para o Evangelho, muitos de nós. Mas muita coisa ficou apegada. E se não vigiar, nós mesmos podemos ser achados aí fazendo sinal da cruz. Vocês não viram aí nenhum crente fazer isso? Eu já vi. Dizer Virgem Mãe, Nossa Senhora, ou então engole, né? Nossa. Está apegado, irmãos, muito apegado. Aí vem a Trindade, coisa que não está na Bíblia, e eles ensinam como algo super ultra delicado e santo, que se falar alguma coisa ou questionar já está sendo excomungado. Batismo de crianças, ser padrinho de alguém no batismo. Não tem crente aqui, padrinho, madrinha de alguém do católico, não? Pode ter. E por que você aceitou se você já sabia? Bom, sabia e não sabia. Fazia diferença e não fazia. Mas já vi crentes indo ser padrinho e madrinha de criança no batismo católico. Fico olhando assim. O batismo de criança já está errado. Ser padrinho de um sistema errado, e padrinho é para ser pai, mãe daquela criança, faltando os pais. E a Bíblia diz para ninguém chamar de pai ou mãe, que um só é o vosso Pai que está nos céus. Para ser mais rígido, é mais rígido mesmo. E vai no casamento, padrinho, madrinha. Opa, até na igreja evangélica eu recebo os jovens lá para falar de casamento, eles começam a falar: porque vou querer tantos padrinhos, tantas madrinhas. E pronto, eu tenho que falar: não é padrinho, não é madrinha, é testemunha. Ou seja, está na linguagem católica ainda. Então, Trindade, questões de batismo, rezas. Tem muito crente que gosta de reza escrita, vem no jornal, vem na revista. Opa, uma boa oração aqui. E vai orar a Deus fazendo a leitura da reza que está no jornal. Tudo isso impróprio. Porque a oração é algo de conversa com Deus, não copiar o que o outro falou ou falaria para estar repetindo o que foi a oração de alguém. Se é que aquilo foi oração na hora que ele escreveu, né? Pode ser que ele estivesse com essa missão. Não de orar, mas de escrever uma oração que se visse para alguém. Palavras vazias. Que Deus quer o sentimento, em verdade e em espírito. Natal também é outra coisa, Carnaval é outra coisa, passagem do ano é outra coisa, e tudo vem na origem católica. Eu não sei direito quando surgiu alguns erros, mas vão entender, irmãos, que o catolicismo ensinou errado sobre a idolatria há muito tempo. E a resposta de Deus para esse desvio foi o islamismo. Em tempo que a igreja já estava, igreja cristã romana, já estava desviada na idolatria, aparece de forma forte
Maomé, ou a ideia de que de forma nenhuma não podemos ter ídolos ou deuses. Deus é um só. Aí eles chamaram de Alá. Não sei o que significa isso na origem da língua, mas para nós o nosso Deus seria: eu sou Jeová ou Yahvé. Aí tem que procurar a pronúncia certa. Mas lá para os anos 600 houve essa oposição a esse grande erro do catolicismo com o islamismo, batendo firme que Deus é um e não pode ter ídolo. E nisso o islamismo dá de 10-0 no cristão católico romano. E vem o Natal, é para ser lembrança do nascimento de Jesus, não podemos esquecer isso. Jesus veio, Jesus nasceu, é verdade isso, uma verdade importante. Mas onde na Bíblia tem a instrução de como comemorar o nascimento de Jesus? Onde? Lugar nenhum. Se formos ver o que é para ser comemorado, lembremos de Levítico 23. O que deve ser comemorado, relembrado, colocado como festividade. Levítico 23 aponta o sábado, está no verso 3, no verso 4, a Páscoa, verso 9, as primícias, verso 15, Pentecostes, verso 26, o dia da expiação, 33, a festa dos tabernáculos. E eu pulei uma, é no verso 23. E falou o Senhor Deus a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Observe que está destacado aqui. Passou despercebido. Memória de jubilação, memória de alegria, ou daquilo que houve de regozijo no meio do povo. E não tem mais detalhes. E depois, o dia da expiação. Observem que esta festividade de jubilação é no 7º mês, no 1º do mês. E o dia da expiação diz que é no dia 10 do mês 7º. Com cuidado de que a numeração bíblica não é a numeração de hoje. Dentro desse mês 7º falaria alguém que é julho. Negativo. Não é julho. É um mês lá. Aí temos que estudar melhor, compreender qual é o calendário judaico. Então não podemos falar que o 7º aqui é julho, de jeito nenhum. Dia da expiação, tabernáculos. Onde que está o Natal aqui? Onde está o Natal? Então, de tantas razões para cultuar a Deus, temos festividade ou dias nobres para destacarmos, guardarmos. Não tem Natal. Então essa cisma pelo Natal é mais criancice, carnalidade humana
do que, na verdade, algo de piedade diante de Deus. É importante o nascimento de Jesus. É importante que ele fez o vento parar de soprar e mandou o mar se aquietar. Não podemos esquecer nada. Também ressuscitou Lázaro e a filha de Jairo. Não podemos esquecer. Podemos relembrar sempre disso. Mas relembrar o nascimento de Jesus, então vamos relembrar. Mas não é dia 25. Deixa eu falar. Não é dia 25. Não tem nada de árvore de Natal. Todas essas coisas, irmãos, era no tempo que viveram no catolicismo, houve necessidades, pensaram eles, de fazer festas em alguma ocasião para fugir dos gentios que tinham as suas festividades também. E se lá faziam festa de árvore ou qualquer outra coisa, criaram a árvore também de Natal para fazer isso na Igreja Católica Romana, e os católicos romanos então ficarem na árvore santa do Natal e não na árvore da idolatria e outros dias mais que tinham. Então a árvore não tem nada com o Natal, do nascimento de Jesus. O que mais? Aquelas cores verde, vermelha, dourada, e aqueles objetos, tem um nome certo, alguém pode me lembrar? Que se coloca nas portas, hein? Eu creio que vocês ouviram. Você ouviu, Tarcísio? Isso aí. Não existia isso na Bíblia, não tem isso. E como era comemorar na noite véspera, não tem isso. É porque nasceu de madrugada? Tá bom, então vamos fazer à noite. E comemorar com alimentação, banquetes. Maria, José e Jesus. Bom, Jesus não vou dizer que ele ficou em jejum não, porque Maria devia estar dentro da normalidade, e naquela época de 2000 anos atrás, e naturalmente a amamentação já foi a resposta para o chorinho da criança. Mas José e Maria, o que tinham para comer? Que banquete que fizeram? Então não tem nada disso. Todas essas simbologias são erradas. E quanto à estrela que colocam, essa estrela foi uma estrela que apareceu no Oriente, quando Jesus nasceu. Lá longe, alguns magos, troco a palavra, sábios ou cientistas, na linguagem de hoje, que deviam estar estudando as Escrituras, porque aqui está cheio de coisas faladas do futuro, e para quem atentou no passado, aqui estavam os reinos que viriam. Então os sábios do Oriente deviam estar atentos ao que estava escrito na Escritura para saber o que está acontecendo. E quando eles viram a estrela que Deus fez ser ou parecer diferente, apareceu, aí eles, lendo a palavra que fala de uma estrela,
já entenderam na hora. Pronto. O Messias, o prometido, nasceu. Pronto, olha lá, a estrela dele lá. Entenderam assim. E era mesmo. E foi essa estrela que conduziu os magos, sábios, até Jerusalém. Não. Eles vieram, viram a estrela, o Messias nasceu, aquele que vai ser rei de todos os povos. Vieram, que sabiam que é em Israel que estava essa promessa, essa profecia. Vieram para Israel e pararam em Jerusalém e foram perguntar: onde é nascido o rei? Pronto. Aí, quem era rei em Jerusalém? Herodes. Ele logo já se inquietou, chamou os magos para saber quando essa estrela apareceu. Tal época. Ele anotou lá e começou a fazer os cálculos. Quanto tempo atrás? A estrela de fato apareceu quando eles foram para Belém, orientados que deveria ser em Belém que o Messias nasceria. Aí eles foram sozinhos para Belém. Aí perceberam a estrela ali. A estrela está aqui. E a estrela foi conduzindo a eles até o local em que estava Jesus, Maria, talvez José, para explicar a estrela. Mas a estrela não está no nascimento de Jesus ali, estava lá no Oriente. Só apareceu ali quando os magos precisaram de uma orientação. Interessante, eu chego na cidade capital da religião e falo que o Messias nasceu, o seu sinal se cumpriu, vimos no Oriente e viemos adorá-lo. Sacerdotes, levitas, sumo sacerdote, me ajuda aí, fiéis em geral, escribas, fariseus, ninguém deu atenção, só Herodes tinha uma segunda intenção. Imagina que alguém aqui suba no púlpito: chegou uns magos aí no estacionamento, estão querendo saber onde que Jesus nasceu, ou onde nasceria. Eles vieram adorar Jesus, o Messias, porque já nasceu. Bom, aí vão dizer onde nós levantamos: está aqui, está profetizado que seria em Belém. Qual texto, irmão? Tal lugar. Tá bom, está aqui. Irmão, vamos ler. Avisa os magos lá que vai nascer em Belém. E tchau. Pensando bem, era para a gente sair correndo atrás dos magos. Onde que é mesmo? É em Belém, vamos lá. Mas ninguém foi. Ninguém acompanhou. Também foi livramento de Deus, né? Porque o Herodes já estava lá, já matutando o que ia fazer. Coisas erradas. Aí coloca o presépio, que de certa forma virou idolatria também. Aí coloca Jesus no coxo, na manjedoura, boizinho, burrinho e não sei mais o que ali. E os magos chegando, e tem que ser 3. E onde que está escrito que é 3? Lugar nenhum. Uns magos. Mas são 3 presentes. Tudo bem, irmão, são 3 presentes. Mas não quer dizer que sejam 3 magos. Podia ser 2, 3, 4, 5, 6. Não acho que era tanto também não. E dentro do costume oriental, todos combinavam que ia dar de presente para todos darem o mesmo presente, para não ter essa disputa que muitas vezes no aniversário a gente vê quem é que deu o melhor presente.
Ó, tal coisa, fulano de tal. Não existe isso. Inclusive, quando as 12 tribos foram levar um presente, vou chamar assim, para a inauguração do templo, eles sentaram antes e combinaram o que vamos dar. E as 12 tribos combinaram, vamos entregar isto. Cada tribo leva isto. Para nenhuma tribo se exaltar sobre a outra. Nós demos mais ouro que a sua. Não, combinaram antes. Assim os magos, pode ser um caso simples. 2, 3, 4, 5. Combinaram, o que vamos levar? Ouro, incenso e mirra. Que quantidade? Pronto. E foram com os presentes. E cada um abriu. Ouro, incenso e mirra. Era o que estava, vamos dizer assim, nas caixinhas dos seus presentes. Já era socorro de Deus para o José ir embora com recurso para viver no Egito. Mas os magos, orientados por Deus, foram embora para outro caminho, não voltaram a Herodes. Herodes contou os dias, que é isso? Já era para estar de volta. Já foram embora para outro caminho. Aí mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, porque ele fez conta e deve dar em torno de 1 ano. Manda matar de 2 para baixo, para ter garantia que vão pegar o fulano. Mas só que José já tinha sido avisado, já tinha ido embora também. E vocês abrindo, vamos ler em Mateus? Capítulo 2. O assunto da estrela também está aqui. Capítulo 2, verso 9. E tendo eles ouvido o rei, Herodes, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Leia o verso seguinte, é o 11. E entrando, onde? Entrando na casa. Jesus não estava mais na estrebaria, não, irmãos. Acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E partiram depois, por aviso de Deus. Vão para outro lugar, outra estrada. Não volte Herodes. Então, vamos ter essa noção mais exata. Mas falando do nascimento de Jesus, irmãos, a promessa de um Salvador para nós, não esqueça que está em Gênesis capítulo 3, verso 15. E era aquele que iria derrotar Satanás. Quando disse para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, haveria inimizade entre a serpente e a mulher, a geradora da vida. O sentido mais exato é isso, não é uma mulher, mas é dentro do processo da geração de vida. Entre a semente, os seguidores, os súditos
de Satanás, o reino das trevas, e a semente, a descendência, observe, da mulher, que começa em Jesus, como oposto diretamente à serpente, e esta semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, vencendo, ferindo, em ferida de morte. Ferida de morte. E a mordida no calcanhar. Feridinha dessa, 3 dias cura. 3 dias que Jesus passou na sepultura. Está tudo em forma figurada. Ou seja, a morte de Jesus é feridinha no calcanhar. Mas a morte de Jesus tem outro lado e outra conotação. É o Cordeiro de Deus que era sacrificado por nós. Então começa aqui, para depois citar Abraão e o seu filho Isaque, figura de Jesus que nasceria de forma milagrosa. Isaías capítulo 7, os irmãos conhecem muito bem essa expressão, e foi estudo do nosso trimestre, e a última lição vai ser neste domingo, quando a palavra é: e a virgem conceberá e dará à luz um menino, verso 14 de Isaías 7. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que é Deus conosco. E outras profecias relacionadas ao quando ele nasceria, quando as tribos, a nação de Israel não teria mais os seus 2 reis, que antes era rei em Jerusalém, por exemplo, e rei, digamos, em Samaria. Samaria 10 tribos, em Jerusalém 2. Acabou isso. Então, pós-cativeiro. Falando ainda do nascimento à vinda de Jesus, já é o capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Agora, cuidado aqui, é maravilhoso e conselheiro ou é maravilhoso conselheiro? O detalhe da vírgula. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e etc. Se for sem vírgula, então é maravilhoso conselheiro, não é maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula. Tem que ter esses detalhes que temos que entender que acontecem. É questão de gramática portuguesa. Ou teríamos que estudar ou conferir pela original. Capítulo 9. E depois capítulo 52, 53 de Isaías. Viria ele e não teria parecer formoso. Não. Jesus veio numa simplicidade. Homem de dores e acostumado aos trabalhos. Depois, pulando bastante, Malaquias, capítulo 3, verso 1. Eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Esse anjo que seria enviado
Anjo significa também mensageiro. Esse mensageiro é João Batista. Envie o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Mas o verso 1 continua: e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto. Outro nome para Jesus, anjo do concerto. A aliança é feita por ele. A quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então Malaquias já é um último profeta antes do acontecimento de Mateus e Jesus ser anunciado. Primeiro a Zacarias, pai de João Batista, e depois a Maria. Os dois anjos citados em Malaquias 3, depois em Mateus. Para falar em detalhes do nascimento de Jesus, não está em Mateus a informação, está em Lucas, capítulo 1, 2. Aqui nós temos a possibilidade de ver a diferença do escritor de um evangelho e outro. Lucas, pelo que tudo indica, era conhecedor de letras, porque ele escreveu. E até, se olhar no primeiro capítulo, ele fala: se muitos estavam escrevendo, ele também iria escrever sobre a vida de Jesus. E ele se mostra mais detalhista, ou seja, como alguém que hoje é historiador e não se contenta de ouvir e falar: ouvi falar isso, e já coloca. Não, ele investigou criteriosamente, deve ter procurado conversar com cada um que ainda estivesse vivo e tivesse algo firme para contar. Aí ele trouxe. Aí é ele que vai falar de João Batista no capítulo 1, no verso 5, parece, e falar de Maria no verso 26. Verso 26, estou lendo. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Quem é o anjo? Gabriel, é o mesmo que levou mensagens para Daniel, mas estava vivo ainda. Calma, irmão, é anjo. Passou séculos e séculos e ele de novo atuando, mensageiro. É anjo, anjo não morre em 70 anos não. Perdoa a brincadeira, mas para salientar. Alguém poderia questionar, né? É anjo Gabriel, não é um homem Daniel, um homem Gabriel, não. É anjo. Então Maria estava desposada. O que seria isso? Irmãos, a ideia de desposada é entregue para o casamento, ou destinada ao casamento. Noiva, a gente diria hoje. Só que esse desposado e essa noiva do passado, negócio seríssimo. Já era para a lei considerada esposa do outro. Só falta os dois ir ajuntar-se. Mas os compadres lá já trataram. Eu tenho a Maria lá. E você, o que você tem lá? Eu tenho o José. José, Maria, tudo bem? Vamos casar nossos filhos? Combinado? Combinado. Em nome de Jeová. Em nome de Jeová.
Vamos fazer mais firme essa combinação aí. Pronto. Aí os dois já sabiam. Maria, quando você crescer, você vai casar com José. José, quando você crescer, você vai casar com Maria. Então já tem a esposa já. E ela tem o seu marido. O negócio é sério. Ela não podia se encantar com ninguém não e desfazer o noivado, o desposório. Não, já está desposada, prometido em casamento, ponto final. Verso 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve. Uma forma de saudação normal. Agraciada, ou cheia de graça. O Senhor é contigo, Deus é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Verso 29, ela se perturba, não entendeu essa saudação que a exaltava mesmo. Deus é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Uma saudação que homenageava ela mesma. Verso 30, o anjo faz ela descansar. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Irmãos, eu entendo que o anjo, quando apareceu a Maria, não veio lá brilhando ou qualquer coisa assim. Ele veio como um ser humano. Tanto que Maria não se assustou nem estranhou, a não ser a saudação dele. Ainda que o anjo pode vir com poder, porque quando ele vem com poder, aí está aqui que nós vemos lá em Daniel. Daniel não aguentou não. Quando o anjo vem com poder, o negócio é feio. O homem normal não consegue ficar na presença de um anjo, na sua inteireza de poder. Então Gabriel teve que se esvaziar do seu poder, vir como homem e falar com ela. Verso 31: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E o nome de Jesus tem significado em torno de Jeová é a salvação, né? Ou salvação de Jeová. Então o anjo diz que ela vai conceber um menino, macho. Não teria erro não. E o nome tem que ser Jesus. O outro lá, Zacarias, recebeu a ordem, tem que chamar de João. (32) 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha quanta grandiosidade nesse menino que ela iria ter, mas ela parece que não acordou para a grandiosidade disso. Ela se assustou porque ela era virgem. E disse Maria no verso 34: Como se dará isso, visto que não conheço varão? Ou seja, sou virgem ainda, não fui entregue a um homem, para depois de uma união, aí conceber o menino. Verso 35: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, ela geraria de uma obra de Deus e não de um outro homem.
não de outro homem. A virgem conceberá, agora a gente pode completar, de Deus. Agora dizem que há 3 pessoas, né? Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo, mas quem gerou Maria foi o Espírito Santo, então Jesus não é filho de Deus, é filho do Espírito Santo. Perdoe. Está errado aqui? Está errado o que eu estou falando? Está errado o que dizem que é a Trindade. Há um só Deus. É que nós não entendemos. Mas Deus é Espírito. Ou seja, o Todo-Poderoso em Espírito viria visitar Maria no seu ventre, fazendo fecundar o seu óvulo. A gente fala, não, o Espírito Santo é outro. Não, o Espírito Santo é outro. É Deus o Pai no trono e Jesus agora pegou uma caroninha no trono também, à sua direita. Mas nós somos muito infantis nisso. Porque erramos. Se Jesus disse que Deus é um, Ele e o Pai são um, então acabou. Não tem nada que dizer que é 2, que é 3, que é 4, que é 5. Há um erro aí. Deus é Espírito, Jesus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. Então são 3 Espíritos? Não, um Espírito, que é como o ar. E quando se mistura não tem diferença. Esse aqui, esse cantinho aqui, esse ventinho, esse arzinho daqui é o Espírito Santo. O de cá é do Pai. E esse outro ventinho aqui é do Jesus. Perdoa falar assim, mas tão infantil. Só para a gente entender que tem erro aí. Tem erro. Deus é Espírito, disse Jesus. E ponto final. É que a gente não compreende. Mas se ele diz que Deus é Espírito, o Pai é Espírito, pronto. Gerou o Filho, lógico que tem que ser Espírito. E ambos são santos. Então tem o Espírito Santo Pai, o Espírito Santo Filho e o Espírito Santo, Santo. Não sei lá uma coisa que eu vou falar. Perdoe a brincadeira. Só para uma coisa está errada. E começando o nosso entendimento não é completo ainda. Mas se há um só Deus, ouve, ó Israel, nosso Deus é único. Pronto. O que acontece é que Deus, que é Espírito, viria sobre Maria e fecundaria o óvulo dela, sem interferência humana. Para aquele que fosse ali ser gerado e nascesse, tinha a parte humana e a parte divina. Em Jesus temos 2 naturezas. Perdoe dizer assim, não sei até onde isso é grave ou não, ou falho, também não. E Jesus viveu como homem, filho de Maria e de José. Ele não negava José como seu pai, ainda que não era biológico, era de formação, de criação. E ao mesmo tempo ele dizia que o Todo-Poderoso era o seu pai. Aí na parte espiritual, que é o destaque. Pelo que Jesus obedecia a Maria em tudo e a José. José dava as tarefinhas para Jesus, porque senão ele não seria acostumado aos trabalhos e não seria conhecido como filho do carpinteiro. Tudo isso somando-se, irmãos. Tudo isso somando-se. Para Maria, no tempo que ele era homem e tinha que viver como homem até que chegasse o tempo determinado por Deus, ele sim senhor, sim senhora, e tudo bem. Lavar a louça hoje, Jesus? Sim senhora. O que mais? Me ajuda aí. E para o José, leva esse móvel aqui lá para o freguês lá, está pronto. E não sei como é que Jesus fazia, se levava nas costas ou se levava no carrinho, mas uma coisa é certa, ele tinha que colocar em cima do carrinho no mínimo, para levar até o cliente lá. E ele, sim senhor, acostumado ao trabalho, obediente.
A única vez que ele deu uma saidinha assim, mas não foi desobediência, porque não tinha ordem contrária, foi quando ele, com 12 anos, foi falar com os sábios, estudiosos da Bíblia. E chegando lá, ele perguntava, ou se era perguntado, ele respondia. As perguntas dele, como depois as respostas dele, sempre foram de chamar atenção, e todos sábios admirados. 12 anos e você já tem esse entendimento e faz essas perguntas e traz essas respostas? Aí veio Maria e José apavorados. Não sabias que nós estamos te procurando há 3 dias? Não vieram já com a cinta para fora para bater, não. E a resposta dele: por que me procuráveis? Não sabeis que devo cuidar das coisas do meu pai? Falou só essa palavra, baixou a cabeça, pegou o caderninho dele e não tinha Bíblia naquela época não, viu, irmão? Para cada um levar, não. E foi seguindo os pais, e diz a palavra, lhes foi sujeito todo o tempo. Então imagine Maria para lá e para cá, pedindo Jesus para fazer alguma coisa, e Jesus fazia, ó, nota 10. Então, não é à toa que ela teve experiência com Jesus, conheceu Jesus, quando não, faltou vinho. Ela chega para ele e fala nessa linguagem: acabou o vinho. Como que cobrando dele uma solução. Ele já entendeu o recado: mulher, não é chegada a minha hora. Não falou mais nada. E ela também, acostumada a ser mãe, mandar e ele obedecer, já falou para os serviçais: ó, tudo quanto que ele te mandar fazer, vocês obedecem ele. Ai, vamos dizer assim, já deu um suspiro profundo. Tá bom. Esse tá bom é só meu, viu, irmão? Não é de Jesus, não. E falou com os servos: ó, essas talhas de água aí, enche de água. E era bastante. E um dia eu lembro que eu fiz conta, seria de 90 litros a 120 litros cada uma. E eram, acho que 7, é isso mesmo? 7, 120 litros. Vamos colocar menos, 90 litros vezes 7. Opa! Quanto dá, não? 9 vezes 7? 63? 630. Ou seja, transformando em PET Coca-Cola, dividindo por 2 litros. Irmão, me ajuda aí, pessoal bom de matemática. 310 refrigerantes de 2 litros. Dá para a festinha boa, né, irmão? Perdoa essas brincadeiras, irmão. Tem um detalhe que às vezes nem a gente pensa para imaginar o que é que Jesus fez. Eu creio que houve abundância de vinho ali para o resto da festa e dias seguintes também. Mas muito bem. E é quando o anjo também fala com Maria de Isabel. Para Deus não tem dificuldade. Você conhece Isabel? É sua prima. Já está no 6º mês de gravidez. Você não sabe? Pois é, ela escondeu, né? E pronto. Mas continua eu falar: foi submisso ele a Jesus, a uma mulher, a mãe, ao pai no que foi ordenado. O pai não aparece muito na história, até que ele começa já a se afastar. Ele começa a se afastar. Sua mãe, seus irmãos estão te chamando lá fora. Não atendeu. Alguém lembra de outra passagem? Tem outra passagem também que ele não atende.
Ou seja, não é desobediência ou desonra, é que agora eu estou cuidando das coisas do Pai, e o Pai celestial. Acabou o tempo de submissão ao pai e mãe, como filho criado na casa. Agora deixará o homem pai e mãe, só que Jesus não foi para casar não, foi para servir a Deus com interesse. Aí eu falei outro dia, tem pouco tempo que eu falei isso, nem sei direito onde que é, se não foi lá no culto de domingo à tarde, né? Não sei onde que eu falei. Falar que Maria é mãe de Deus é errado. Ela é mãe do homem Jesus. Agora, Jesus como Deus sempre foi Deus. Maria não concebeu Deus Jesus. Ele já existe, ele é Pai da eternidade. Maria é mãe do homem Jesus. Homem esse que ao mesmo tempo era filho de Deus, aí sim. Mas Gerardo, Deus, é só Deus que pode fazer isso. E Maria, o máximo que pode fazer é gerar homem. E o Verbo se fez carne. E o Verbo já era Deus. E o Verbo se fez carne. E esteve entre nós. E foi necessário ter um corpo humano para se fazer nosso parente e poder, com direito, ser nosso advogado e ser o nosso redentor e remidor, parente. Jesus é parente nosso. Então, na justiça divina, ele pode ser nosso advogado, nosso remidor, pronto. Se ele viesse como Deus, ele não morria, irmãos. Tem jeito de matar Deus? Dá um jeitinho para mim. Está meio difícil. Aí Deus se fez homem, para na sua natureza humana, como homem, morrer, dar a sua vida para a expiação dos pecados. Mas vamos lá, irmãos. Então, Natal, é isso aí. E para não deixar de falar, tem muita sequência aqui. Vou para o capítulo 2 de Lucas, o nascimento de Jesus. Jesus nasce, porque na estrebaria, porque não tinha casa com vaca para eles. Então achou lá um lugar de animais e se ajeitou lá mesmo. Ainda mais que as dores de parto deviam estar chegando, né? E na vigília da noite, verso 9 do capítulo 2, eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os pastores foram os primeiros a saber. Nasceu na cidade de Davi, mas esse detalhe, como filho de Davi, descendência de Davi. Verso 12: e isso vos será por sinal. Verso 13: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo... Vamos ler aí, irmãos? O que está escrito? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Boa vontade de Deus para com os homens. Outra vez, outro erro citado no Natal:
e muitos falam a mesma coisa e escrevem isso, eles alteram esse aqui: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então não foi para ninguém, não tinha nenhum homem de boa vontade. Todos pecaram, todos se desviaram, não há um justo sequer. Então, irmãos, observa como se falha em pequenas coisas. Jesus vindo era uma glória de Deus, uma boa vontade dele para com os homens que não mereciam, mas ele quis salvar. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Paz na terra, com Herodes reinando? Porque a paz de Deus não é dependente deste mundo, não. Então, para o brasileiro que precisa de ser apaziguado, estar mais em calma, não preocupe não. Jesus está aí para nos dar a paz. Não sei se o tempo que pode vir aí vai ser pior do que o tempo de Herodes, mas Jesus disse: a minha paz vos dou. Então pode pegar fogo para todo lado, né, mano? Mas podemos ficar em paz. Como ficar em paz? Paz de Jesus, paz de Deus, né, irmão? Observe, irmão, a sequência toda. Então, no Natal, comemoração do aniversário de Jesus, que antes existia muita coisa falando na Bíblia, ainda que incorretamente, já apontei para os irmãos. Entretanto, hoje está pior. Muitos não falam nem de Jesus, nem do nascimento de Jesus. Fica mais a ideia de festa presente e comilança. Então, cuidado com o nosso Natal. Se você quer uma refeição boa, comemorativa, tradicional, coma. Mas não esquece de fazer uma oração lá, agradecendo a Deus que enviou Jesus para nos salvar. É o mínimo, né? Pela invocação do nome do Senhor, a ceia vai ser uma bênção, vai ser abençoado. Agora, se é ceia, aí vem gula, aí vem bebidas e alguma coisa, aí já perdeu a graça. Aí já estamos longe das coisas de Deus. Está claro isso? Pode se ia falar mais alguma coisa? Talvez sim, mas vamos resumir nessas coisas e vamos interromper, porque o horário já tem chegado. Alguma pergunta antes? Ou se quiser fazer pergunta depois aqui, a gente fica à disposição dos irmãos. Mas observem itens importantes. Maria sendo concebida pelo Espírito Santo. Que mais? O nome Jesus, que é salvação de Jeová, ou aquilo que se disse antes: Emanuel, Deus conosco. Verdade grande. A ideia do presépio, ela está fora da correção do tempo cronológico, e essa declaração: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Boa vontade de Deus para com os homens. E outros detalhes mais, mas lembrando, todos os enfeites de Natal não tem nada a ver com a Bíblia. Acusa-se que é festividade lá do tempo do romanismo, da idolatria, e o romanismo criou uma festa à parte para os crentes daquela época não ir para a festa profana. Assim como depois fizeram o carnaval para dizer que vamos dar uma folguinha, uma trégua para a carne, então nesses dias é dia da carne, você esteja à vontade. Depois vocês vêm cá passar uma cinzinha. O ruim é quem morreu
antes do último dia, antes de chegar na quarta-feira de cinza, não teve perdão. Então, só para a gente ver como são coisas ilógicas e erradas, ensinando o povo a fazer uma coisa errada e dando a esperança de uma quarta-feira de cinza. Aí, muitos vão no inferno com cinza e tudo. Amém? Vamos interromper aqui. Vamos pôr-nos em pé, vamos estar orando ao Senhor. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.